E hoje vamos de recheio de sucesso. Esse não pode faltar, sempre é bem queridinho. Recheio tipo Ferrero Rocher. E para esse vídeo ficar melhor ainda, ampliar aí as suas ideias do seu cardápio ou então para você presentear, esse conteúdo eu vou trazer duas opções do recheio, que é o trufado, rapidinho você faz, e também o brigadeiro de Ferrero Rocher. E a partir dessas bases, você consegue ampliar muito mais a forma de trabalhar com essas opções de recheios. E ainda tem mais, é claro que não pode faltar o que vocês mais gostam, a precificação e também muitas dicas. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final, para você arrasar aí nas suas vendas ou surpreender no seu presente. Então, vamos começar pelo brigadeiro tipo Ferrero Rocher. Eu vou utilizar uma caixa de leite condensado. Essa caixinha contém 395 gramas. Esse recheio você pode aumentar, diminuir aí nas quantidades que você precisa. Vou utilizar também 2 colheres não muito cheias de chocolate em pó. Esse aqui é o 50% cacau. Já coloco ele aqui no leite condensado, porque assim é muito mais fácil. Vou misturar tudo muito bem, até que fique homogêneo, aí sim eu venho com o restante dos ingredientes. Tudo bem misturado, aí eu venho com o creme de leite. Aqui eu tenho 2 caixinhas, que dá 400 gramas. 3 colheres e meia, aqui é a colher de sopa de Nutella, que dá equivalente 150 gramas. 70 gramas de chocolate, aqui é o blend, para esse recheio ficar bem suave. E aqui é o chocolate nobre. 60 gramas de avelãs, aqui eu compro em casa de produtos naturais, ela com a casquinha, eu coloco ela no forno, descasco e trituro. Se você tem dúvidas sobre esse produto, aqui no canal já tem um vídeo de bolos à pronta entrega que eu mostro certinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E misturo tudo muito bem antes de levar para o fogo. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. E o ponto desse recheio você pode definir conforme a sua necessidade. Esse recheio não é específico para ovos de colher. Você pode utilizar ele em bolos, pode preparar uma mousse, utilizar também em bolos de pote, ou então até mesmo brigadeiro em bolos de pote. Em bolos festivos também combina muito. Temos muitas opções com esse recheio e o próximo também. Vou dar todas as dicas para vocês também de uso. E aqui, como eu vou utilizar somente o brigadeiro, não vou preparar uma mousse, eu vou deixar ele já num ponto mais molinho para um ovo de colher. Aqui ele já cozinhou, foi mais ou menos uns 4 a 5 minutos, mas esse tempo pode mudar muito de fogo para fogo. Mas o ponto ideal dele, eu vou erguer a minha espátula, ele vai cair ainda bem líquido, ele não faz caminho. Esse é o ponto ideal para o meu recheio, e aqui também tem Nutella, chocolate. Depois que ele esfriar, ele vai pegar muito mais consistência. Agora é só transferir para um outro recipiente para a gente já cortar o cozimento dele e ficar no ponto ideal que a gente precisa. Colocar um plástico em contato para não dar aquela crosta em cima do recheio e deixar esfriar totalmente. Eu gosto de deixar esfriar sempre em temperatura ambiente. Agora vamos para o recheio trufado, que eu amo. Gente, não é por causa do sabor que eu amo, não, é porque é bem mais fácil de preparar. Aqui eu tenho 500 gramas de chocolate nobre. Aqui precisa ser o chocolate blend ou meio amargo, tá? Porque a gente vai entrar com a Nutella e a Nutella é doce, então para esse recheio ficar equilibrado. E vou fazer o derretimento desse chocolate no micro-ondas de 30 e 30 segundos, na potência média. E cada pausa de 30 segundos eu mexo para o chocolate não queimar. Você pode derreter também em banho-maria, mas do mesmo jeito, com paciência. Chocolate totalmente derretido, eu vou acrescentar uma caixinha e meia de creme de leite.
Aqui dá 300 gramas e esse creme de leite precisa estar em temperatura ambiente. Ou então, você pode até dar uma leve aquecida para ficar ali na mesma temperatura do chocolate, assim você incorpora bem melhor. Tudo bem misturadinho, já se tornou uma ganache. Agora, vamos saborizar. Eu vou utilizar 3 colheres e meia também de Nutella, equivalente aqui 150 gramas. E vou misturar novamente. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. A minha Nutella também estava em temperatura ambiente, até porque Nutella na geladeira fica bem dura. Vou tentar incorporar ela assim mesmo aqui no meu chocolate, mas ela não vai. Vocês vão ver que vai ficar uns pedaços maiores. O que que eu vou fazer? Eu vou levar novamente para o micro-ondas e aquecer por 30 segundos. Se precisar, eu faço de novo esse processo. Tudo bem misturadinho, já temos um recheio lindo. Aqui eu já tenho um trufado de Nutella. E vou acrescentar também 60 gramas de avelãs descascadas e trituradas. Misturo tudo muito bem e já temos um recheio trufado tipo Ferrero Rocher. Gente, pensa na delícia! Como eu falei, você pode utilizar esse recheio em bolos festivos também. Eu faço bastante fatias para vender com esse recheio. E aqui você pode transformar também em uma mousse. Se você quiser a mousse, você vai deixar esse recheio descansar uns 20 minutinhos para esfriar e acrescentar 150 gramas de chantilly batido em ponto médio. E para rechear o ovo aqui, o trufado, eu também preciso deixar esse recheio esfriar. Aqui eu vou deixar mais ou menos 1h30, esse tempo vai depender do seu ambiente também. E vou colocar um plástico em contato também, só para evitar que crie crostinhas. E agora eu vou dar algumas dicas de uso para vocês, principalmente para esse recheio trufado, que agora tem um lançamento de forminhas, então eu quero compartilhar com vocês. Aqui o recheio de brigadeiro já esfriou, vou mostrar a consistência para vocês. E olha que lindeza! E como eu falei para vocês, se você quer um recheio mais firme, é só você cozinhar um pouquinho a mais. Mas aqui, para os ovos de colher, tá o ideal. Percebam que ele se sustenta na colher e eu ainda não levei esse recheio para a geladeira. Então, ele vai firmar um pouquinho ainda mais. Mas aqui, para os ovos de colher, é o ideal. E agora, o trufado. Gente, aqui os dois recheios ficam muito bom. O que muda? Pra gente que prepara, é claro que esse aqui é mais fácil. Mas para vendas, é claro que esse recheio trufado é um pouquinho mais caro. Só que ele é um pouquinho mais caro e muito mais gostoso, né, gente? Estamos falando de um recheio trufado, então quem compra já vai saber da qualidade. E aqui esse recheio também não foi ainda para geladeira. E aqui eu fiz os ovos para mostrar para vocês as possibilidades para utilizar esse recheio e também para eu passar uma precificação exata, não só a precificação do recheio. Para o ovo de colher, eu vou utilizar essa forminha de 350 gramas. Ela é de 3 partes, 2 de acetato e 1 de silicone. Vou colocar o chocolate ali até na marquinha indicada do fabricante. Vou dar umas batidinhas e colocar o restante da forma, sempre o silicone no meio. E aqui eu estou utilizando chocolate mesmo, tá, gente? Porque esses recheios já tem nome, então não utilizo a cobertura, mas vai de cada um. E eu fiz a temperagem desse chocolate utilizando o Micril. Já tem vídeo aqui no canal do Micril, mas no próximo vídeo também terá mais informações sobre ele. Apertei aqui na minha forminha e vou levar para a geladeira nessa posição, até que cristalize. E para fazer o trufado, eu vou utilizar essas forminhas aqui, que é lançamento, tá, gente? É essa daqui, ó, casca fina. O fabricante dá algumas referências e eu vou deixar o código dela aqui para vocês na tela. Essa daqui é a própria pra gente fazer o trufado, porque tem a casquinha fina. Agora, já a outra é a casquinha grossa do mesmo jeito. Para utilizar essas daqui, antigamente, o que eu fazia? Passava o chocolate, não utilizava a parte do silicone e ia tirando o excesso. Gente, isso é um saco. Ainda bem que teve esse lançamento.
E aqui, gente, o fabricante é tão generoso que ele também trouxe diferente as forminhas, tá vendo, ó? Até ali o silicone da casquinha fina é diferente, já ajuda pra gente não confundir. E para essa forma vai ser do mesmo jeitinho, eu vou colocar o chocolate até a marquinha indicada ali do fabricante e vou vir com as outras duas partes. Essa forminha me permite preparar o trufado dessa forma, porque como eu falei, a casquinha vai ficar bem fina. E aqui do mesmo jeitinho, vou dar umas batidinhas, colocar o restante da forma e levar para a geladeira até que cristalize. Até que fique opaco aqui as forminhas, não fique mais com o brilho. E vai ser do mesmo jeito para outra forminha que eu fiz com vocês, que vai ser pro ovo de colher. Aqui o meu chocolate já cristalizou, percebam ali que ele ficou opaco já na minha forminha. E aqui, gente, não precisa desenformar, eu só preciso tirar o silicone. Mas como já saiu ali, eu quis mostrar pra vocês a temperagem do Micril, que é perfeita. Aqui eu vou retirar o silicone das duas partes e já vou rechear. E como o fabricante fala que a casca fina, eu quis pesar e mostrar pra vocês. Essa casquinha pesa 89 gramas. Fica fininha mesmo, tá, gente? Ideal aí pra gente fazer os ovos trufados. Facilita muito dessa forma. Como eu falei, não precisa desenformar, tá? Agora eu vou voltar essa casquinha ali pra forminha e vou rechear. Vou passar o recheio por toda a casquinha e ali para rechear eu gosto de deixar um pouquinho mais baixinho ali pra cima da borda da minha casquinha, porque assim depois eu consigo vedar bem com o chocolate. E aqui, como o meu recheio tava um pouquinho mais molinho ainda por conta do meu ambiente, tava um pouquinho mais difícil para eu modelar. Então eu coloquei o recheio na casquinha e levei 5 minutos na geladeira. Não tem necessidade, tá, gente, desse tempo aí de geladeira, mas se vocês perceberem ali, ó, eu não tava conseguindo fazer a minha quina perfeitamente, porque ele tava bem maleável, porque tava bem calor. E é ali, gente, o final da casquinha, que eu deixo sempre um espaço para depois, para eu fechar e vedar com o chocolate. Eu não sigo totalmente a casquinha com o recheio. Vou fazer esse mesmo processo nas duas casquinhas e aqui, gente, ó, eu já tinha deixado na geladeira um pouquinho. Percebam que ele já ficou um pouquinho mais firme, aí eu consegui modelar melhor. Eu coloquei assim mesmo, tá, gente? Direto na forminha na geladeira. E aqui eu vou colocar 2 avelãs inteiras em cada casquinhas, apertando ali no recheio mesmo. E agora, eu venho novamente com o chocolate, eu vou fechar, sempre começando da parte de cima e também tentando deixar essa casquinha mais fininha possível. Vou fazer isso com as duas e levar novamente para a geladeira para cristalizar esse chocolate de cima, rapidinho aqui. E aqui eu já desenformei a casquinha também de 350 gramas, mas aqui é com a casca grossa, é a qual eu vou fazer o ovo de colher. Já vou retirar também as rebarbinhas. E essa minha casquinha ficou com um pequeno defeito, então eu fiz outra. E aqui eu já coloquei o brigadeiro de Ferrero Rocher na manga de confeitar e passo por toda a minha casquinha. Se você quiser, pode rechear também com a ajuda da colher. Ah, gente, como eu sempre falo pra vocês, eu não gosto de rechear diretamente na caixa. E esse suporte aqui é da forminha de 250 gramas. E aqui depois eu vou decorar com granulados, brigadeiros e bombom Ferrero Rocher. E o granulado que eu estou utilizando é esse daqui, tá, gente? Me pediram pra mostrar qual que era. Enquanto eu finalizo essa decoração, eu já vou falar um pouquinho para vocês do valor desse ovo de colher e o rendimento. O brigadeiro de Ferrero Rocher vai me render 3 ovos nessa medida aqui de 350 gramas. Eu vou deixar o peso para vocês também na descrição. Só para vocês terem uma base, esse recheio me custou R$ 24,36. Esse ovo vai sair para mim por R$ 65,00, já incluindo tudo, os brigadeiros do Ferrero Rocher e a caixa. E sobre a validade desse brigadeiro, é até de 2 dias em temperatura ambiente e 7 dias sendo mantido em refrigeração.
Lembrando, tá, gente? Sempre faça os seus cálculos para você não ter prejuízo. Considere também o seu público e sobre a validade. Também teste conforme o seu ambiente. E aqui, para retirar ali da embalagem, eu quis mostrar para vocês que é bem simples. Eu pego e coloco na caixa. E olha que lindeza que fica, né, gente? Um ovo de colher de luxo mesmo. E o ovo trufado, eu achei que estava gravando e não estava, mas para desenformar, gente, é bem fácil. Esperou cristalizar aquela casquinha, é só virar, vai sair com facilidade. O meu saiu com tanta facilidade que até bateu ali a pontinha. E aqui, gente, esse ovo trufado eu vou juntar, esse vai ser, sim, 2 partes. E o peso dele aqui eu vendo por 500 gramas, essas 2 partes. Passou ali um pouquinho, porque aqui eu tava fazendo somente pro vídeo, e eu não gosto de ficar fazendo em cima da balança, mas se você quiser que dê certinho, faça sempre em cima da balança. E eu não coloco bombom, tá, gente? Caso você queira colocar bombom pra completar aí o peso final, aí dá, mas eu não coloco porque aqui já completou. Vou juntar essas 2 partes e embalar. Aqui eu cortei com a faca só para ficar bonitinho para vocês, mas depois eu vou apertar. E agora eu vou falar para vocês do rendimento. Essa quantidade rende 6 casquinhas. 6 casquinhas dessa é uma média, porque aqui você pode tanto aumentar, aí vai te render menos, ou então diminuir, deixar esse recheio mais fininho, aí te rende mais. Mas eu gosto de preparar 6 casquinhas com esse recheio. Sobre a validade, considerando o meu ambiente, ele fica até 3 dias em temperatura ambiente e até 10 dias em refrigeração. Então, se aqui me rende 6 casquinhas, eu vou ter 3 ovos de Páscoa, tá, gente? Sobre os valores, esse recheio me custou R$ 28,09. Só o recheio, tô falando só para vocês terem uma base. Esse ovo de Páscoa vai sair para as minhas vendas por R$ 70. Lembrando que eu vou deixar mais informações na descrição e eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma, tanto para vendas ou para presentear a família. Se você fizer, depois volte aqui e me conte. E se puder, compartilhe muito para mais pessoas e, é claro, deixe aqui o seu comentário que eu gosto muito. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!